Olá, sejam bem-vindos ao Presépio do Pipiripau, essa obra que foi criada pelo seu Raimundo Machado. Seu Raimundo Machado nasceu em 1894, na região de Matozinhos. Aos 2 anos de idade, ele se mudou para Belo Horizonte com os pais e os irmãos. Desde muito pequeno, seu Raimundo sempre foi muito católico e sempre admirou muito os presépios que ele via pela cidade. Sendo assim, sempre foi da vontade dele montar o seu próprio presépio. A primeira peça que seu Raimundo comprou para o presépio foi esse menino Jesus, aos 12 anos de idade, que ele comprou através de um serviço de sapateiro que ele tinha. Depois disso, ele foi adquirindo outras peças para o presépio, e ao longo do tempo ele teve a ideia de montar um presépio que tivesse movimento, que é o que vocês vão poder acompanhar no final da apresentação. Todas essas peças que estão aqui ao longo do cenário se movimentam, formando-se 45 cenas diferentes. Essas cenas incorporam tanto o nascimento de Jesus Cristo como toda a sua vida. Então, aqui embaixo, nós vamos ver algumas cenas referentes ao nascimento de Jesus. Aqui a gente tem a cena dos 3 reis magos, ali a gente tem a cena do nascimento, e também vamos ter outras cenas, como a cena da Santa Ceia, que vocês podem acompanhar aqui. Aqui a gente vai ter a cena de Jesus sendo capturado e preso para a crucificação. Logo mais acima, a gente tem a cena de Judas se enforcando, arrependido depois de ter entregado Jesus. Lá em cima, nós temos uma das cenas mais emblemáticas do presépio, que é a cena da crucificação de Jesus Cristo, que ao final, né, termina o presépio com um trovão que a gente vai poder visualizar. Ali também a gente tem uma cena da ressurreição, tem anjos cantando ali. Além das cenas da vida de Jesus Cristo, seu Raimundo também quis incorporar ao presépio algumas cenas da cidade de Belo Horizonte. Quando ele se mudou para Belo Horizonte, ela ainda estava passando de Curral del Rei para a capital que viria a se transformar hoje. Então ele colocou algumas cenas que ele visualizava pela cidade na época. Aqui a gente vai ter, por exemplo, a fonte que a gente acredita ser da Praça Raul Soares, como uma alusão. Aqui a gente tem o laguinho do Parque Municipal. Mais acima, a gente tem a representação de algumas igrejas que tinham na época, a gente tem representação de alguns corais que cantavam, e a gente vai ter algumas cenas de um sanfoneiro, pessoal cuidando dos animais, algumas coisas que ele via na cidade na época e ele quis incorporar ao presépio. O seu Raimundo apresentava o presépio diretamente da casa dele, na Avenida Silviano Brandão, no bairro Sagrada Família. O nome presépio do Pipiripau vem justamente porque aonde ele morava chamava-se Pipiripau, por isso que tem esse nome. As apresentações eram feitas da casa dele. Primeiramente ele mostrava o presépio do Pipiripim, que é um outro presépio que a gente tem aqui ao lado, enquanto dava tempo das sessões que eram apresentadas. Em 1976, o presépio veio para o Museu de História Natural e Jardim Botânico, sendo incorporado ao acervo da UFMG. E aí, junto com ele, o seu Raimundo veio e prestou assistência ao presépio até o fim da sua vida. E ele continuou esse processo de construção do presépio ao longo de toda a sua existência. Ele sempre mexeu, sempre colocou algumas coisas que possibilitassem maior movimento ou algumas cenas extras, né? E aí a gente finalizou com 45 cenas. E aí, em 1976, o presépio vem para o museu e desde então ele está aqui. Ele foi tombado pelo IPHAN em 1984, e aí o seu Raimundo ele faleceu em 1988, deixando o presépio como um legado para as gerações futuras. Um legado de arte, um legado de engenhosidade. Nós vamos começar agora a apresentação do presépio do Pipiripau. Só reforçando que ao final da apresentação tem um barulho de trovão muito alto. Por isso a gente pede uma certa atenção para pessoas mais sensíveis a este barulho. Aproveitem a apresentação.